Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto. Eu sou o Patrick e toco conversa junto com vocês. No episódio de hoje, o companheiro Walter Pomar fala sobre a decisão da justiça venezuelana confirmando o resultado da eleição que elegeu o presidente Nicolás Maduro. Ouvimos a companheira Maria Carboto, professora da UFABC, que fala do cenário eleitoral na cidade de São Paulo, capital. E ouvimos também o companheiro Ian Ribeiro, da Executiva Nacional da Juventude do PT, que trata da situação das candidaturas jovens do PT nas eleições de 2024. E pessoal, a gente começa a edição de hoje escutando o companheiro Walter Pomar, que fala pra gente sobre a situação na Venezuela, com a decisão da justiça venezuelana confirmando o resultado eleitoral que deu a vitória ao presidente Nicolás Maduro. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Muito bem, Patrick. Se as eleições da Venezuela fossem uma série, teria terminado ontem a primeira temporada e está começando agora a segunda temporada. Lembrando os acontecimentos da primeira temporada, aconteceu a eleição, o Conselho Nacional Eleitoral divulgou os resultados, houve contestação, um dos candidatos foi à justiça, pedir que ela dirimisse a controvérsia. Quem foi à justiça foi quem reclamava da fraude? Não, pois os que reclamam da fraude não acreditam na justiça venezuelana e não admitem outra hipótese que não a sua própria vitória. Quem foi à justiça foi o candidato proclamado vencedor, que recorreu ao Tribunal Supremo de Justiça, o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. O TSJ convocou então partidos e candidaturas a se apresentar. Dos 38 partidos concorrentes, 33 atenderam. Dos 10 candidatos concorrentes, 9 atenderam. Edmundo Gonçalves Urrutia, também conhecido como Guaidó II, preferiu desacatar a justiça. Em seguida, o tribunal realizou uma peritagem nos documentos e no sistema informatizado do Conselho Nacional Eleitoral. Finalmente, no dia 22 de agosto, quinta-feira, o Tribunal Superior de Justiça divulgou a seguinte resolução, abre aspas, com base em los resultados obtenidos en el proceso de peritaje, podemos concluir que los boletines emitidos por el CNE respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Y, asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los Centros Nacionales de Totalización. Fecha aspas. Ou seja, o Tribunal Superior de Justiça confirmou a vitória do Nicolás Maduro. Muito bem. O tribunal também decidiu que o Conselho Nacional Eleitoral deve, abre aspas, publicar os resultados definitivos do processo eleitoral celebrado el 28 de julio de 2024 para la escogencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela según lo previsto en el artículo 155 de la Ley Orgánica de Processos Eleitorais. Fecha aspas. Bom, do ponto de vista institucional, isso encerra a novela. Do ponto de vista político, não. Os defensores da legalidade vão ter que avaliar o ocorrido, que traz muitos ensinamentos para quem quiser aprender, né? A extrema-direita, do seu lado, vai continuar berrando fraude, mas vai ter que decidir se escala, faz um levante, um golpe, uma intervenção, uma desobediência civil, ou se permanece no terreno da disputa política. E os que tinham e seguem tendo dúvidas vão ter que decidir se reconhecem ou não o resultado. No caso do cidadão sem funções oficiais, vale o livre pensar. Mas no caso do governo brasileiro, a questão é diferente. Não reconhecer o resultado significaria questionar a legalidade do ordenamento jurídico da Venezuela. E do ponto de vista prático, significaria algo cujas consequências efetivas, até agora, ninguém soube explicar direito. Se a nossa diplomacia tivesse sido mais contida, talvez o problema fosse menor. Mas como nossa diplomacia desta vez foi muito loquaz, a solução vai ser mais difícil. Bom, vamos acompanhar com atenção a segunda temporada. É isso, Patrick. Um abraço. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro.
E, gente, falando da conjuntura aqui do Brasil, essa semana o Datafolha divulgou pesquisas sobre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Recife e Fortaleza. Em Recife e no Rio de Janeiro, o cenário é semelhante. Tem um candidato, no caso do Rio, o Paz, do Recife, o João Campos, que lidera com ampla vantagem. O Paz tem mais de 55% de intenções de voto, enquanto que o João Campos no Recife tem mais de 70%. Óbvio, a gente está falando do início da campanha eleitoral e tem muita coisa para acontecer ainda. Mas essas pesquisas confirmam a tendência que nós tínhamos nas pesquisas antes do início da campanha. Agora, o cenário de São Paulo é um pouco mais delicado. E é para falar sobre ele que a gente escuta agora a companheira Maria Carlotto. A Maria, que é professora na Universidade Federal do ABC e também dirigente na Associação de Docentes da Universidade Federal do ABC. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui quem fala é Maria Carlotto e eu vou gravar esse áudio para fazer um breve comentário sobre as eleições municipais aqui em São Paulo. Muito rapidamente, o tema da semana, acho que todo mundo está acompanhando, é a figura do Pablo Marçal de novo, né? Bom, as pesquisas que saíram essa semana, as duas pesquisas que saíram, tanto a Atlas quanto o Datafolha, elas têm diferenças entre si, mas no essencial elas confirmaram o que todo mundo que observa a política com alguma atenção já intuía. O Pablo Marçal cresceu nas pesquisas, no caso do Datafolha, chegando até mesmo a superar o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito e candidato oficial do Bolsonaro. Bom, tem aí toda uma questão, né, desse apoio do Bolsonaro ao Ricardo Nunes. Esse apoio foi negociado, sobretudo, pelo Tarcísio, pelo Ciro Nogueira e pelo Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, o atual partido do Bolsonaro, né? Então, diante da inelegibilidade do Bolsonaro, o Bolsonaro se associou de maneira mais orgânica, por hora, a essas figuras do centrão do sistema político, né? É uma ala da extrema-direita mais associada ao jogo político tradicional, é mais próxima da direita tradicional. Tanto o Tarcísio quanto o Valdemar da Costa Neto, quanto o Ciro Nogueira. O Bolsonaro o Bolsonaro e o bolsonarismo em geral não estavam muito convencidos de que era uma boa ideia apoiar o Ricardo Nunes. Entre outras razões, porque o Ricardo Nunes se tornou prefeito de São Paulo como vice do Bruno Covas, que era um crítico do Bolsonaro. Vocês devem se lembrar disso. Então, as relações nunca foram muito orgânicas entre o Ricardo Nunes e o bolsonarismo. E para selar essa aliança, o Bolsonaro indicou o vice-candidato do Ricardo Nunes, que é um capitão da rota, a ala mais violenta da Polícia Militar de São Paulo. E isso, enfim, não foi também muito bem recebido pelo Ricardo Nunes. Tem também um outro aspecto que é importante dessa história toda, que o Bolsonaro perdeu as eleições presidenciais na cidade de São Paulo em 2022. Então, isso para o Ricardo Nunes é uma questão, porque ele precisa dos votos do Bolsonaro para ir para o segundo turno, mas ele sabe que para vencer em São Paulo, né, ou pelo menos assim, a campanha se organizou com essa crença, né, de que para vencer em São Paulo ele também não podia se colar tanto assim ao Bolsonaro. Então ele fazia um jogo um pouco dúbio, né? Ele aceitou o vice, muito a contragosto, escondeu o vice durante um tempo, porque ele queria se vender como um candidato mais, né, uma direita mais educada, mais civilizada, a direita gourmet, né, como alguns chamam. Então, para isso, esse capitão da rota, muito associado ao bolsonarismo, era uma espécie de mancha, né, digamos assim, no currículo de direita comportada do Ricardo Nunes. Então, ele escondia tudo isso. Então, a relação entre o Bolsonaro e o Ricardo Nunes nunca foi muito orgânica, nem de um lado nem do outro, né? E isso tem a ver com essa dubiedade, né, de precisar dos votos do Bolsonaro para ir para o segundo turno, mas não poder se associar muito ao Bolsonaro para vencer no segundo turno. Então, o Ricardo Nunes ficava nessa corda bamba. E o bolsonarismo também não via nele uma figura muito orgânica, né, muito confiável. Tanto é verdade que até pouco tempo havia uma ala bolsonarista muito ligada aos filhos do Bolsonaro, a esse bolsonarismo mais radical, que queria como candidato o ex-ministro da Agricultura,
o passa-boiada é Ricardo Salles. Bom, a candidatura do Ricardo Salles não emplacou e o bolsonarismo se casou aí com essa direita mais tradicional, do Ricardo Nunes, nesse casamento meio esquisito, que nenhum estava muito confortável com o outro, mas com uma aliança selada, sobretudo pelo Tarcísio e pelo Valdemar da Costa Neto. Bom, é nesse contexto que surge a figura do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele tem uma história própria, né, um movimento próprio, mas ele também é muito associado ao bolsonarismo. É muito difícil saber o que é dele e o que é do bolsonarismo ali. Ele, a princípio, tinha pouca intenção de voto, mas ele é uma figura muito polêmica, né, muito agressiva, e chamou os holofotes para si, né? Ele virou a notícia. Desde o primeiro debate que ele participou, ele virou notícia pela agressividade, né? E parece que é impressionante, Patrick, como assim? Não, tanto a imprensa quanto os setores da esquerda não aprenderam nada, né? No dia seguinte do debate, só se falava de Pablo Marçal, né? As manchetes do jornal era Pablo Marçal, era tudo em torno do absurdo do Pablo Marçal. Só que o absurdo do Pablo Marçal fala sobre Pablo Marçal. E ele começou a crescer, chamar a atenção, né? A tal ponto que o Bolsonaro chegou, e os filhos dele, né, chegaram a flertar com o Pablo Marçal, né? Em parte porque eu acho, na minha opinião, que o Pablo Marçal também é útil para o Bolsonaro, né? É útil na medida em que, se Pablo Marçal, que é uma figura, né, menos ligada a essa direita tradicional, muito menos ligada ao Tarcísio do que o Ricardo Nunes. Se o Pablo Marçal cresce, isso enfraquece o Tarcísio, o que para o Bolsonaro é bom, né? Porque o Bolsonaro ainda quer ser candidato a presidente, quer a anistia geral, né? Então, esse movimento em torno do Tarcísio, já candidato a presidente em 2026, não é bom para o Bolsonaro. Então, por tudo isso, ele flertou no primeiro momento, né, com a figura do Pablo Marçal, e a notícia dessa semana é que o bolsonarismo brigou com o Pablo Marçal. Veja, eu acho que existe mesmo uma briga, né? Eles brigam entre eles, isso é muito comum dentro da extrema-direita, a gente já viu várias brigas ao longo desse tempo todo, mas eu acho que tem um enorme exagero em dizer tanto que o Pablo Marçal, né, representa uma grande ameaça ao bolsonarismo, eu acho que é muito cedo para dizer isso, quanto também acho que é cedo para dizer que o Bolsonaro está morto, que é porque agora acendeu uma nova figura e que o Bolsonaro era parte do passado, também acho que é cedo demais, e também acho que é muito cedo para dizer que eles não se unirão em algum momento, né? Eu acho que tem muitos cenários possíveis, inclusive o cenário do Pablo Marçal para o segundo turno com o Boulos. E aí eu acho muito difícil o Bolsonaro ficar distante dessa disputa, né? Então a gente vai ver ainda muitas cenas desse imbróglio, né? Mas eu acho que a gente não devia cair na ilusão de achar que essa briga, né, que a gente viu essa semana, esse xinga para cá, xinga para lá, de parte a parte, é um afastamento definitivo. Até nem acho que a gente devia ir nesse sentido, porque colar a figura do Pablo Marçal ao Bolsonaro, para nós é bom, né? Para a esquerda em geral é bom, porque o Bolsonaro, como eu disse, perdeu as eleições em São Paulo, então o seu candidato também tem um teto, que é o teto do próprio Bolsonaro. Então, quanto mais próximo o Pablo Marçal for do Bolsonaro, para nós melhor, né? Porque isso, no segundo turno, vai nos permitir construir um cordão sanitário em torno dessa figura tóxica que é o Pablo Marçal e todo o bolsonarismo, né? Mas, em síntese, é isso. Eu acho que, só para concluir aqui meu comentário, eu acho que tem um embate, né, entre setores da extrema-direita, isso é evidente. Há um embate, mesmo dentro do bolsonarismo mais radical, entre, sobretudo, os filhos do Bolsonaro e o Pablo Marçal, mas nada disso, a meu ver, deve ser muito amplificado, né? O que me parece muito evidente é que o bolsonarismo tem em São Paulo 2 candidatos. O candidato Ricardo Nunes, que é de um bolsonarismo mais conservador, mais ligado ao sistema político, e o Pablo Marçal, que é o bolsonarismo das redes, o bolsonarismo mais radical, né? O Bolsonaro, por acordos formais, está ligado à candidatura do Nunes, mas me parece que a candidatura do Pablo Marçal é mais interessante para o Bolsonaro, porque mantém esse bolsonarismo ativo, que quanto mais forte for, mais perto está o Bolsonaro de um acordo com o sistema político para uma anistia, na minha opinião. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar com distância, né, tudo isso, mas com muita atenção, sem se iludir com movimentos de achar que o Bolsonaro tá derrotado, que surge alguém que vai tomar o seu lugar, ou que há uma briga definitiva entre essas figuras, né?
Cabe a nós, né, da esquerda, fortalecer a candidatura do Boulos, tornar ela mais mobilizada do que ela está, né, mais polarizada do que ela está, e com o bolsonarismo, que tem duas pernas em São Paulo, a perna radical e a perna conservadora. Valeu, Maria. Obrigado, companheira, pela participação aqui no podcast. Saiba que muito em breve vamos convidar de novo para comentar as mudanças nas eleições aí da capital de São Paulo. E, gente, vamos escutar agora, do Rio de Janeiro, o companheiro Ian Ribeiro. O Ian atualmente é membro da direção nacional da Juventude do PT. E nós pedimos que o Ian falasse para a gente sobre qual que é o cenário nesse momento das candidaturas jovens do PT. Dá um quadro para a gente entender como é que está a conformação, quantos são, quais são as perspectivas. É o Ian que a gente escuta a partir de agora. Fala, companheirada, tá ouvindo o podcast? Aqui quem fala é Ian Ribeiro, eu faço parte da direção nacional da Juventude do PT. E eu tô aqui para falar com vocês sobre os debates que nós tivemos ao longo dessa semana na Juventude do PT, que dizem respeito ao fundo eleitoral que está direcionado à juventude. E ao longo dessa semana, nós debruçamos sobre os critérios, sobre as candidaturas prioritárias. Nesta sexta-feira, nós conseguimos fechar a lista com os candidatos prioritários a partir dos seguintes critérios: se ele faz parte de algum nível da direção da Juventude do PT, se ele faz parte da direção do PT, se ele tem um histórico na construção do movimento estudantil, é integrante de movimento social, se já fez parte em algum nível da administração pública, a sua elegibilidade, seu histórico de filiação. Esse é um ponto muito importante, porque nós não queremos que dentro do partido dos trabalhadores, principalmente dentro da Juventude do PT, aqueles quadros que estão utilizando o nosso partido apenas para questões eleitorais sejam candidaturas prioritárias. Nós queremos candidaturas prioritárias da nossa juventude, tendo tão pouco recurso que já se tem, sejam candidaturas orgânicas da Juventude do PT. Inclusive, por isso, todos os critérios anteriores. Se há a candidatura majoritária do Partido dos Trabalhadores na cidade, que é algo muito importante para nós, e que as nossas candidaturas jovens estejam fortalecendo o nosso partido. Além só de elas serem eleitas, claro, mas sim que elas estejam ajudando a organizar e a construir o Partido dos Trabalhadores e a Juventude do PT. Então, a partir desses processos, e também um último critério que eu já ia me esquecendo, que é a data de filiação, nós também estamos buscando, dentro desse debate, priorizar os jovens que já constroem, já têm uma história na construção da Juventude do PT, do que aqueles companheiros que muitas vezes chegaram agora e, pelo mesmo critério anterior que eu citei, podem não ter um compromisso ideológico. Óbvio que isso é estudado caso a caso, mas nós estamos tentando, ao máximo, ter cuidado para que ninguém que venha receber este recurso, que é pouco, sejam companheiros que não estejam comprometidos com a construção da Juventude do PT. Nós debatemos ao longo dessa semana, chegamos ao resultado, a partir destes critérios, em torno de mais de 350 candidaturas por todo o país, e basicamente todos os estados do país. Então, é um processo muito importante. Sabemos que esse recurso é pouco. Gostaríamos nós, da Juventude da Articulação de Esquerda, que houvesse as condições para contemplar todas as candidaturas orgânicas da Juventude do PT, elas pudessem ser fortalecidas. Infelizmente, essa não era a posição majoritária e não era possível frente ao recurso que está disponível. Então, nessa nossa luta, fizemos o máximo possível para que o maior número de candidatos fossem contemplados nesse processo. Para além disso, nós da Juventude da Articulação de Esquerda estamos fazendo a defesa que as candidaturas de cidades abaixo de 50 mil habitantes recebam fundo eleitoral, porque entendemos que o papel da Juventude do PT e do Partido dos Trabalhadores também é construir política no interior. Então é para nós uma grande contradição do Partido dos Trabalhadores, ou principalmente nesse caso a Juventude do PT, não fortalecer as candidaturas jovens que estão abaixo de 50 mil votantes. Então nós queremos que façam um processo que essas candidaturas sejam contempladas. Isso equivale hoje a quase 50% da lista da Juventude do PT. Temos muitos jovens que estão em cidades pequenas, estão construindo e levando a Juventude do PT nas suas cidades, e nós queremos que esses jovens sejam contemplados, sejam apoiados pelo partido e que a gente consiga seguir construindo a Juventude do PT cada vez mais forte, cada vez com mais energia, e que ela se torne de fato a frente de laços que nós acreditamos,
que seja de fato a juventude do PT de esquerda e socialista que nós acreditamos. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que é totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente vai falar muito de eleições a partir de agora, e a gente se reencontra na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.